Para você que nos acompanha, estamos aqui iniciando mais um Repórter do Vale Entrevista através do nosso site jornalreporterdovale.com e através das nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Esse quadro, essa série de entrevistas que nós estamos fazendo com todos os candidatos, pré-candidatos, como nós já iniciamos aqui da nossa região do Vale do Ivaí nesse ano de 2024. E hoje o nosso entrevistado especial é o atual prefeito da cidade de Jandar do Sul, Lauro Júnior, que também é candidato à reeleição para as eleições de 2024 através do partido União Brasil e veio hoje para conversar conosco, para falar um pouquinho do plano de governo, aquilo que será apresentado à população, as ações que estão sendo trabalhadas para esses próximos dias. Uma alegria te receber aqui nos nossos estúdios para falar, inclusive, dessa caminhada agora como candidato a prefeito. Obrigado pela sua presença aqui, Laura. Boa tarde. Wellington, boa tarde. Nós que agradecemos essa oportunidade, mais uma vez, estar com vocês aqui. Obrigado mesmo, levando sempre a informação de forma muito séria e responsável. Então, obrigado. Gratidão pela oportunidade. A gente te agradece, Laura. Acompanhamos, inclusive, de perto o seu trabalho nesses últimos 4 anos como meio de comunicação, trabalhos, inclusive, de obras sendo realizadas, ações, a gente sabe, inclusive, e vai abordar várias questões aqui durante a nossa entrevista. Mas a minha primeira pergunta para você, Lauro, o porquê de ser candidato à reeleição em Jandar do Sul? Wellington, primeiro, para estar na política a gente tem que gostar. E isso eu venho caminhando ao longo de toda a minha vida, através da minha família, dos meus pais. Então a gente ingressou na política porque gostamos. E a política é a maior e melhor ferramenta para ter ações para cuidar das pessoas. Estive como vereador na gestão passada, gostei do legislativo, aprendi muito, inclusive, e aí agora estamos nessa missão de estar prefeito do Executivo Municipal. Estar prefeito te possibilita muitas condições de construção. Construção de programas para beneficiar a população, construção de obras também estruturantes, que quando nós falamos em obra, nós falamos em resolver problemas, muitas vezes, que a população tem. Então é gratificante, eu me sinto muito bem estando na condição de prefeito para poder realizar. Então é por isso que eu gostaria de estar mais uma vez por mais 4 anos, porque 4 anos eu confesso que é pouco tempo para realizar tudo aquilo que a gente deseja. Então, tenho certeza que nesse próximo mandato, se Deus der a oportunidade, a população nos avalizar, nós vamos concluir aquilo que nós começamos, esse planejamento nosso, que está dando muito certo. A gente sabe que você está indo para a reeleição através do União Brasil, partido importante, né? A gente sabe da significância do partido no Estado, na esfera nacional. Como que está os demais partidos, os apoios nesse momento para a sua reeleição, Lauro? Olha, Wellington, nós estou filiado no União Brasil, a qual temos 9 candidatos a vereador, excelentes candidatos também, junto ao PSD, né, que vem também com mais 9 excelentes candidatos a vereadores, e também com o Partido Republicanos. Esses 3 importantes partidos a nível de Estado, a nível de Brasil, vêm somar força conosco para poder construir uma Jandaia ainda melhor do que já é. A gente sabe que o PSD tem um peso muito forte dentro do estado do Paraná, que é o partido do governador. E como é que está essa questão também de apoios, Lauro? Deputados, governo, até porque é a cidade do governador, acho que você deve responder muito isso. O governador não está na sua campanha, como é que está sendo trabalhado essa questão? Olha, Wellington, todos os deputados que ajudaram Jandaia são bem-vindos, né? Jandaia, o município está de portas abertas para aquele que quer ajudar a população jandaense, mas hoje os deputados que caminham junto diariamente é o deputado estadual do Carmo, ali de Maringá, um grande parceiro, um grande amigo que a política me deu. Temos também o deputado federal Felipe Francischini, o deputado presidente estadual aí do União Brasil, um grande parceiro também. E claro, o governador Ratinho Júnior, toda a equipe de secretários, toda a equipe do governo do estado do Paraná, alguns membros de Jandaia, amigos nossos, também querem ver o bem de Jandaia. Então tenho certeza que o governador quer o bem do nosso município, de todo o nosso estado, vem fazendo um trabalho sensacional, caminhando aí para níveis maiores a nível de Brasil. Então tenho certeza que o governador e sua equipe, a todo momento que o município de Jandaia e todos os municípios precisarem, eles vão estar à disposição e servindo toda a nossa população. Tá certo. Agora, Lauro, uma outra pergunta. Você comentou há pouco sobre os partidos e como é que está realmente essa construção da sua chapa de candidatos a vereadores. E uma outra pergunta, aproveitando esse gancho. O que você espera dos próximos vereadores, caso você seja eleito, haja visto as polêmicas, as questões que você enfrentou durante, inclusive, a sua gestão com a Câmara, enfim, várias situações.
Como é que está essa situação, Lauro? Wellington, eu busco muito diálogo. Eu vejo que a política, eu tenho convicção que a política, quando se faz com o diálogo, com o debate de ideias, é muito mais produtivo. Quando você tem enfrentamentos, brigas, quem perde é a população. Então eu passei por momentos de muita instabilidade, muitas dificuldades, enfrentei o velho sistema, aquele sistema que a pessoa pensa no seu próprio partido ou pensa no seu próprio umbigo, e nós tivemos esse enfrentamento, paguei um preço caro por isso, mas hoje eu durmo com a cabeça tranquila, coloco minha cabeça no travesseiro com tranquilidade, porque fiz aquilo que precisava ser feito. Alguém precisava em algum momento ter um enfrentamento, e Deus me colocou nesse caminho e eu tive essa participação, tivemos grandes dificuldades. Então eu vejo hoje, temos grandes parceiros na Câmara de Vereadores, 5 vereadores ali que nos deram apoio, não nos deram apoio Lauro, pessoalmente falando, deram apoio para o município, os projetos, e se esses projetos estão acontecendo hoje foi porque esses vereadores suportaram também a pressão e suportaram o processo para que tudo acontecesse. Diante dessa experiência que nós tivemos, juntando com a experiência enquanto vereador que estive na gestão passada, nós esperamos que a Câmara de Vereadores dos próximos 4 anos seja essa Câmara que busca o diálogo com o Executivo Municipal. Nós temos ideias diferentes, temos projetos diferentes, mas o bem comum tem que estar acima do bem particular. Então eu espero, desejo, vou trabalhar para que isso aconteça, que a Câmara de Vereadores seja uma Câmara cada vez de pessoas do bem, né? Tenhamos ali, nós temos 18 excelentes candidatos, vou trabalhar para que possamos eleger esses candidatos, tornar eles vereadores, porque eu confio nesses candidatos da nossa coligação, dos nossos partidos, eu confio que essas pessoas, muitas delas não são políticos, mas entraram para poder ajudar, poder contribuir, poder construir algo de melhor para o município. Então acredito nos meus candidatos, vou trabalhar para que isso aconteça. Tá certo. Lauro, no início da sua gestão, nós até acompanhamos algumas medidas que são impopulares, mas que precisavam ser adotadas, e você, inclusive, comentou muito isso pela imprensa naquela época. E uma das questões, até no início, né, do seu governo, foi a questão do IPTU, que gerou muita polêmica, muitas situações nesse sentido. Queria que você comentasse a respeito dessa medida que foi adotada já no início da sua gestão e como é que está sendo o planejamento, como que foi para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender, Laura. Excelente pergunta. Na verdade, para ser gestor, estar na condição de prefeito, de político hoje no Brasil, você não vive só um mar de rosas. Você tem decisões a ser tomadas, decisões muitas vezes impopulares, mas necessárias para o desenvolvimento do município. E o prefeito Lauro Júnior, em nenhum momento, aumentou o IPTU, muito pelo contrário, nós diminuímos a alíquota do IPTU. Mas como assim? Imagine você, um município com mais de 20 anos, 24 anos, sem atualização de IPTU. Eu faço sempre um paralelo com os veículos, para a população entender melhor. Por exemplo, o seu veículo hoje, o preço dele é baseado pela tabela FIPE, né? É um norte, é um parâmetro que nós temos do valor de cada veículo, seja ele novo, seja ele seminovo, usado. Os imóveis, seja ele terreno vazio, seja as propriedades, as residências, também tem um preço, um parâmetro desses valores, que é o valor venal que a gente chama. Então vamos imaginar assim, quanto que está o IPTU ali, no caso do lote da casa, quanto que está o IPVA, né, que seria o do veículo. Então, o que nós fizemos? Muitas gestões foram empurrando para frente essa atualização. Chega um momento que os órgãos fiscalizadores, um Tribunal de Contas do Estado, ele recomenda quase uma determinação que se cumpra, senão entra como renúncia de receita do prefeito. O prefeito responde com o seu CPF. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos essa atualização do valor venal, que seria o IPVA do veículo, e aqueles imóveis que estavam avaliados, por exemplo, que hoje é avaliado em 400, 500 mil reais aproximadamente, lá na época estava com 20, 30 mil reais. Então, se a população, se o jandaense pegar o seu carnê de IPTU, onde está escrito valor venal, ali vai estar o seu valor real do imóvel, numa movimentação, numa compra e venda, vai estar atualizado esse valor do imóvel. Então, alguém tinha que fazer isso em algum momento. Caiu no nosso colo, e eu não gostaria de fazer isso, porque politicamente é ruim, mas tivemos que fazer e precisa de coragem e responsabilidade para fazer. Então hoje eu também durmo com a cabeça tranquila no travesseiro, porque fiz o que precisava ser feito. É um remédio amargo, mas se tivesse feito ao longo desses 24 anos, o município não estava pagando esse preço agora
dessa atualização dar um impacto um pouquinho maior. Então foi isso que aconteceu, mas estamos quites com os órgãos fiscalizadores e Jandaia do Sul está de uma forma muito transparente também. Tá certo. Outra questão também que eu queria te questionar é a situação que até gerou polêmica do transporte escolar. Eu sei que você precisou de cumprir medidas até do próprio Ministério Público. E como é que está essa questão e o planejamento para esses próximos 4 anos, Lauro? Wellington, aquela questão que a gente ouvia antigamente, que o prefeito comanda a cidade, que o prefeito manda na cidade, faz aquilo que ele quer, pode ter acontecido isso no passado. Hoje não mais. Então o prefeito ele é um membro, uma ferramenta para fazer a gestão do município. Só que nós temos aí o Tribunal de Contas, temos o Ministério Público muito ativo, Observatório Social, ou seja, fazendo realmente o trabalho deles, que é fiscalizar, acompanhar, sugerir e também punir quando precisa, no caso do Ministério Público. E acontece que o Ministério Público recebeu uma denúncia que o transporte em Jandaia do Sul estava irregular. E realmente, Wellington, eu tenho que confessar que estava irregular. Ao longo de toda a história, o transporte escolar levava caronistas. O transporte escolar trabalhava de uma forma não condizente com a legislação que nós temos a nível de Brasil, a nível de Estado. Após uma denúncia que ocorreu, o promotor, Dr. Vinícius, de forma muito séria, me chamou a nossa equipe, Departamento de Educação, nossa diretora da Educação, falou assim, olha, aqui eu tenho uma recomendação para vocês e vocês vão cumprir no amor ou na dor. Eu não tinha escolha, Wellington. E aí muitas reuniões com o Ministério Público, com o promotor, e ele foi muito, muito firme, muito categórico e fez com que cumprisse a lei. Hoje, não podemos falar que falta vaga nas escolas e nos colégios. Talvez ali algumas vagas no CEMEIS, que nós estamos adaptando, mas quando fala em transporte, hoje está tudo ok. Hoje você não vê mais adultos utilizando o assento dentro dos ônibus, tirando o lugar dos alunos. Hoje todos os alunos possuem um crachá, um cartãozinho de identificação. Todos os veículos do transporte escolar possuem um monitor que dá suporte para os alunos e dá suporte ao motorista. Ou seja, nós temos um transporte escolar com mais segurança hoje. Alguns pais realmente que mudou a sua rotina, a sua logística. Talvez o pai gostaria de escolher o colégio, a escola que seu filho estuda, é um direito do pai, a gente tem que entender. Porém, o transporte escolar ele tem regras e essas regras têm que ser cumpridas. Se nós, enquanto cidadão, pedimos que os gestores sejam corretos, sejam honestos, então nós temos que também entender que foi uma medida, um cumprimento legal, um cumprimento jurídico que nós tivemos que fazer. Então o promotor acompanhou e acompanha a todo momento. Então a qualquer passo que eu der errado, o Ministério Público está lá para punir e para fazer a denúncia. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, uma responsabilidade que independente de quem estivesse na minha situação de prefeito municipal, estaria tendo que cumprir toda essa recomendação, de um jeito ou de outro. Então dói, claro que dói, é ruim. Poxa vida, o aluno estudava naquele colégio, não vai ter mais direito ao transporte porque tem um colégio mais perto da sua residência. É difícil, gente. Só que nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito de forma legal. É ruim agora? É ruim. Tirou esses pais, muitas vezes da zona de conforto, da comodidade, daquela escolha que ele gostaria que seu filho estudasse, mas nós temos que respeitar e nós temos um Ministério Público em Jandaia muito atuante e nós estamos cumprindo toda essa recomendação. Lauro, aproveitar que nós estamos falando de denúncias, essas questões que inclusive foram pautas durante a sua gestão, a gente sabe que houve várias outras questões também que provocou ali essas polêmicas, mas também houve arquivamentos de diversas dessas denúncias. Queria que você falasse também sobre esses assuntos. Nós sofremos muito, Hélio, com denúncias infundadas, denúncias vazias. Só para você ter uma ideia, no ano de 2024, nós temos aproximadamente 24 denúncias arquivadas. É muita coisa, gente. Nossa equipe, nós ficamos durante um tempo respondendo mais denúncias do que muitas vezes trabalhando naquilo que precisava ser trabalhado. Nós tivemos que reservar energia para essas situações, sendo que nós podíamos estar gastando essa mesma energia com os projetos, com programas de construção para cuidar das pessoas. Nós tivemos que recuar para cuidar dessa parte jurídica e sofremos tanto, minha família foi atacada, minha moral, minha índole foram atacadas, apedrejadas e hoje nós começamos a ver o arquivamento de muitas denúncias que foram feitas. Porque para muita gente, para algumas pessoas, melhor dizendo, quanto pior, melhor. Mas não é isso que nós precisamos para o município. O município, quanto melhor, melhor. Então nós temos que ter ações para desenvolver. Então nesse período de muitas
tacando pedras e denúncias, nós tivemos que recuar, cuidar, reestruturar toda essa parte organizacional para poder continuar trabalhando. Quando a gente fala no transporte escolar, Wellington, uma das soluções para minimizar essa situação diferente que o Ministério Público recomendou é nós criarmos o programa de transporte o transporte coletivo gratuito. Então, no começo deste ano, nós fizemos todo o levantamento para implantar a circular no município gratuita. Tivemos o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores. Temos todo o mapeamento já, as rotas para esse transporte poder acontecer. Este ano de 24, chegamos a reservar recurso para isso no começo do ano. Porém, por ser um ano eleitoral, ter as vedações, nós não conseguimos implantar, porque senão ia caracterizar a questão de infringindo a lei eleitoral. Mas está tudo já programado, se Deus assim abençoar, ainda em 2025, no primeiro ano de uma próxima gestão, se assim a população entender, nós vamos implantar o transporte coletivo gratuito entre o distrito, vilas rurais e o município de Jandaia, o centro da cidade, os bairros todos, a exemplo do que acontece já em alguns municípios da nossa região. Nós já tivemos ao longo do mandato conversando com os prefeitos amigos nossos, prefeito de Faxinal, prefeito de Ivaiporã, são grandes parceiros, que lá já acontece esse transporte. Então nós só não tínhamos conseguido executar por causa de orçamento. Mas esse ano que foi possível, nós tivemos a questão de vedação eleitoral. Então só deixar a população muito ciente que esse projeto já é uma realidade aprovado, agora nós temos que colocar ele em andamento para minimizar esse problema da população. Jandaia cresceu, os bairros estão se expandindo, então é importante que tenha essa facilidade no transporte. Aproveitar que você acabou de falar de orçamento, como é que o Lauro pegou a prefeitura, o orçamento financeiro, e como é que está fechando nesses 4 anos o planejamento para os próximos anos também, Lauro? Nós pegamos um município totalmente freado, até por causa da pandemia também, não tinha ações, não tinha movimentações. Nós pegamos um município com uma certa quantia em dinheiro em caixa, estabilizado. Em torno que não estava gastando, no caso, naqueles períodos. Em torno de 21 milhões aproximadamente. Quando a gente fala em 21 milhões, é em toda a estrutura do município, todas as pastas, todos os setores, recurso livre, recursos carimbados, enfim. E hoje nós estamos com uma condição ainda melhor, com aproximadamente 30 milhões em caixa. Só que nós pegamos um município com dinheiro em caixa. Hoje nós possuímos um município com dinheiro em caixa, com obras acontecendo, projetos sendo licitados, ou seja, muito mais desenvolvido após 3 anos e meio de mandato. Ou seja, todo esse recurso que está em conta, o município não é banco, nós temos que entender muito bem isso, porém o município precisa desse recurso. Por exemplo, de todas as obras que estão acontecendo, estão saindo do papel, algumas obras já veio o dinheiro em conta. Por exemplo, uma creche do governo do Paraná já veio uma parcela que está sendo já realizado toda a parte burocrática para a implantação da creche ali na região da Vila Rica. O asfalto do Canutã, que também está tramitando correções, que é muito burocrático, mas são 5 km e 600 metros de asfalto rural, que a Itaipu já depositou 2 milhões de recursos na conta do município. Ou seja, muita coisa acontecendo, por isso que também a condição financeira do município ela está ainda melhor. Nós vamos procurar deixar ela com o máximo de transparência possível. Considerando que nós pegamos, o município na posição 301 no índice de transparência do governo do Tribunal de Contas do Estado. Hoje nós estamos numa condição de liderança desse índice de transparência, fruto de um trabalho de planejamento, um trabalho que a equipe desenvolveu para que o município pudesse ter essa transparência. Então, quando a gente fala em transparência, não basta somente falar, nós temos que ter atitudes, temos que mostrar que as coisas estão acontecendo. Este ano de 24, o município está sendo contemplado com o selo ouro. Então estamos perto de chegar no selo diamante. Se Deus abençoar, o ano que vem nós vamos alcançar. Então agradecer a nossa equipe por esse trabalho de responsabilidade. Então o município é transparente sim, por causa dessas ações que nós tivemos ao longo deste mandato. Você falava em obra recentemente, você inclusive anunciou um dos maiores pacotes de obras da história de Jandaia do Sul. E sabemos que parte dessas obras, mesmo em período eleitoral, estão em andamento. Você fecha essas obras esse ano? Como é que fica esse planejamento para os próximos anos? Queria que você falasse sobre isso também, Laura. Wellington, algumas obras, com certeza, nós vamos encerrar esse ano de 2024. Vou citar um exemplo.
o acesso à avenida na Estrada da Amizade, que vai dar acesso ao novo campus da Universidade Federal, uma obra de praticamente 8 milhões de reais, que a empreiteira Bueno, uma empresa séria do município, está trabalhando nela, já está fazendo toda a parte de tubulação, de manilhamento, ou seja, final do ano a previsão dessa obra estar entregue. Uma avenida dupla com ciclovia, com calçamento, com iluminação e LED, e também contemplando então a nova Universidade Federal. Universidade Federal que um trabalho da própria universidade, em parceria com o governo do estado, com o município, deve provavelmente nos próximos meses, até o final do ano, ter essa obra licitada, um investimento de aproximadamente 30 milhões de reais, um novo campus, atraindo o curso de agronomia, que logo em breve vai ter, o curso de inteligência artificial, ou seja, mais cursos para a nossa Universidade Federal, para desenvolver aquele setor do município de Jandaia do Sul e de toda a nossa região. Obras como a APAI, que era uma obra que estava no papel, uma obra de 4 milhões, conseguimos implantar essa importante obra, já está levantando parede, além de reforma do PAN, que conseguimos retomar essa importante reforma, as 6 UBSs já reformadas e entregues, meu campinho ali no Jardim Vilar, que virou um belo espaço para atender a nossa comunidade, arena esportiva no Jardim Universitário, arena esportiva já licitada no Distrito de São José, ou seja, asfalto no Canutã, 5,6 km, pedra irregular na estrada do Sassá já implantada e finalizada, ou seja, a obra do contorno, que foi a maior obra do município até agora, que nós tivemos uma participação muito grande. Quando éramos vereadores, levantamos essa bandeira, brigamos, o governo do estado entrou judicialmente para que cumprisse essa obra do contorno, que na época tentaram mudar essa obra para a duplicação daquele trecho já existente, ou seja, com o contorno trouxe mais segurança. Pode ver que a região da Vila Rica ali e o centro da cidade, o número de veículos diminuiu bastante, trazendo mais segurança. E nesse trecho ali da 376, Elton, nós temos que plantar agora um corredor de comércio, um corredor de serviços, um corredor industrial, para ter condições de mercado, farmácias, comércio de uma forma geral, valorizando aquele setor da BR-376, unindo ainda mais esses dois pontos importantes da cidade. E eu tenho certeza que um corredor de comércio e serviço industrial vai trazer muito mais benefício de geração, emprego e renda para toda a região, inclusive para a região da Vila Rica. Tá certo. E a questão das demais áreas, a construção também do seu plano de governo para esses próximos 4 anos, como é que você está debatendo tudo isso também, Laura? Wellington, o nosso plano de governo consiste em dar continuidade nessas obras, né? Porque temos que dar continuidade, são obras estruturantes. Tem algumas obras que ainda nós estamos aguardando a liberação do Banco do Brasil para dar início, que era aquela UPA da entrada da cidade, que nós temos já o projeto de R$1.800.000 já programado junto ao Banco do Brasil para licitar essa obra e dar início nessa retomada, nessa conclusão dessa obra que está há mais de 10 anos parada, esquecida. Então nós já desenvolvemos o projeto e já captamos o recurso. Está na parte burocrática do Banco do Brasil liberar. Então todas essas obras nós temos que dar continuidade, estação ferroviária, enfim, e também projetos para cuidar das pessoas. Por exemplo, nós estamos agora implantando ainda este ano a Clínica da Criança e da Mulher, um projeto nosso antigo, em parceria com 5 vereadores nossos, através do diálogo. Essa obra já está acontecendo ali na esquina da prefeitura, perto do fórum, onde já foram feitas todas as salas, as divisórias ali muito bem feitas. E o nosso objetivo é ter pediatra nessa clínica, das 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, até as 21 horas, até as 9 da noite. Ter profissionais da saúde da mulher também ali para cuidar das nossas, não somente das gestantes, que são importantes, mas de todas as mulheres que tiverem essa necessidade de atendimento. Então essa clínica ela vai estar acontecendo, se Deus quiser, ainda este ano. Agendamento nas UBS, que nós implantamos o sistema de agendamento, está em adaptação ainda, evitando que a população vá 5 horas da manhã para frente das UBS, ficar em fila. Então projetos como esse, como a cultura também, mais de 900 alunos frequentando a oficina da cultura, a cultura que não existia, nós criamos de fato uma equipe, fortalecemos, e hoje professores com oficinas gratuitas, porque aquele cidadão, seja ele criança, jovem ou uma melhor idade, que está ali ocupando a mente com ações positivas, ele fica menos doente, ele precisa de menos medicamento. Então é nessa parte, na parte da construção humana, que nós vamos investir ainda mais, levar algumas oportunidades de oficinas para os bairros, que é importante fazer, considerando que a gente vem de uma pandemia. O primeiro ano nosso foi focado também na pandemia, então agora é o momento de investir mais nesses programas para cuidar das pessoas.
Tá certo, falando aqui do plano de governo, de ações e mais um questionamento que eu queria te fazer, Lauro. Por que escolher uma mulher para ser sua candidata a vice-prefeita? Wellington, a questão da mulher na política, na sociedade, ela é de brilhar os olhos da população do Brasil todo. Precisamos de mulheres em todos os setores produtivos, Wellington. E por que na política tem que ser diferente? A política tem que ter mulher, candidatos a vereadores, candidatos a prefeita, a vice-prefeito. É dessa forma que nós vamos mudar, Wellington. A mulher, ela tem a sensibilidade, ela tem um senso de organização muito maior que o homem. A mulher é guerreira. E quando nós convidamos a Rosângela Vilar Moretti, essa mulher extraordinária que vem de duas famílias tradicionais, a família Vilar e a família Moretti. Quem que tem isso aqui para falar dessas duas grandes e importantes famílias de Jandai do Sul? Uma mulher que vem da área da saúde, farmacêutica, bioquímica, trabalhou em hospitais de referência a nível de Brasil, em São Paulo, Maringá, Londrina, teve a sua participação grande na saúde. É uma mulher que distanciou um pouquinho da área da formação acadêmica dela para vir cuidar da Estância Moretti, essa cachaça Moretti que está crescendo a cada dia no município, gerando emprego, gerando renda. Quando você vai lá no Alambique, eles estão fazendo, a Rosângela está de sapatão lá no meio da roça, no meio da cana, no meio da destilaria ali do Alambique, cuidando da produção, ela mesma com o Moretti, com o seu filho, o Moretinho mais novo. Então, assim, é esse tipo de pessoa que nós precisamos trazer para a política, esse tipo de pessoas que nós precisamos trazer para cuidar das outras pessoas. Então, nós gostaríamos de uma mulher com sensibilidade, de uma mulher com coragem, de uma mulher que tivesse capacidade, uma mulher do bem, de uma família respeitada. Então, é isso que nós conseguimos e a Rosângela acreditou no nosso projeto, confiou e está aí de mãos dadas com a gente, fazendo as coisas acontecerem. Tá certo, esse é Lauro Júnior, candidato a prefeito de Jandai do Sul pela União Brasil, a nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os candidatos aqui da região do Vale do Ivaí através do Jornal Repórter do Vale. Feliz de receber por aqui, Laura. Acompanhamos, inclusive, o trabalho durante a sua gestão e hoje, inclusive, conversando com os candidatos, né? Por isso que nós temos uma facilidade de fazer as perguntas, acompanhar, inclusive, algumas questões para que pudéssemos aqui abordar com você e deixar à sua inteira disposição. Algo mais que você queira destacar, as pessoas de Jandai que nos acompanham. Fica à vontade, Laura. Wellington, agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir essa oportunidade também ao jandaense. Fomos eleitos com mais de 4 mil votos, então gostaríamos de estar nessa condição e colocando novamente o nosso nome à disposição, considerando que nós temos uma missão e eu quero cumprir essa missão. Claro que pretendo fazer o maior vamos fazer o maior e melhor mandato da história de Jandai do Sul, porque durante esses 3 anos eu sou a mesma pessoa, Wellington, com o mesmo caráter, com o mesmo respeito, com o mesmo respeito pelas pessoas, porém, diante de todas as nossas falhas que a gente pode cometer, nós amadurecemos, conhecemos a prefeitura agora de uma forma muito melhor, muito mais ampla, e eu tenho certeza, com todas essas condições que nós reunimos hoje, nós temos a possibilidade de fazer então essa melhor gestão que Jandai do Sul já viu, considerando todos esses recursos que nós já conquistamos ao longo do mandato, considerando todo esse aprendizado que nós tivemos e considerando que Jandai é um município de gente batalhadora, trabalhadora e sabe distinguir a maldade das pessoas de bem, sabe distinguir as brigas políticas, sabe distinguir os ataques daquelas pessoas que querem trabalhar realmente para o desenvolvimento do município de Jandai do Sul. Então, gratidão mesmo pela oportunidade. Eu tenho certeza, juntos ali, a mudança que começou, ela não vai parar. Nós vamos continuar fazendo as coisas acontecerem. Me distanciei da minha vida profissional, da nossa empresa, para poder cuidar da política, cuidar do município de Jandai do Sul. Então eu sou 24 horas prefeito do município e quero continuar assim, trabalhando e produzindo para gerar ainda mais resultados para Jandai do Sul e para toda a região, se Deus quiser. Obrigado, Lauro. Nosso entrevistado de hoje, na nossa série de entrevistas, aqui através do nosso site, através do Jornal Repórter do Vale, das nossas redes sociais. E a qualquer momento, nos próximos dias, estaremos aqui com mais informações e entrevistas para vocês que nos acompanham em toda a região. Grande abraço.